Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. E aí, vocês estão gostando do canal? Vocês estão gostando do conteúdo que a gente está trazendo? Pois é, hoje nós temos mais coisas para conversar com vocês. Pessoal, eu percebi que muita gente pediu para mim para conversar sobre a minha vida fora do Japão e a minha experiência como produtor cultural, ativista cultural e coreógrafo até no Japão. E eu pensei de uma forma, vamos partir de um assunto que é muito importante, que abrange tudo isso aí que a gente pode pensar em cada detalhe e colocar isso em pauta, né? Eu acho que apropriação cultural é um termo, quer dizer, é uma mazela que nós podemos conversar sobre. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a apropriação cultural, porque particularmente eu trabalho lutando contra isso no Japão e muitos brasileiros que estão fora do Brasil também estão trabalhando contra, né, essa apropriação cultural, porque ela contribui para o apagamento das culturas e para o apagamento desses brasileiros que estão fora do Brasil, levando a cultura brasileira para outros povos. E hoje, como já é de praxe, eu vou chamar minha digníssima, que está fazendo muito sucesso, as pessoas estão gostando muito das perguntas dela, que é a grande Lissa Vilar. Ora, pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Minhas perguntas de hoje são três. E primeiro, eu sou japonesa e não me sinto confortável com um estrangeiro representando minha cultura, né? Como kabuki ou enka. O que você acha dos estrangeiros que querem representar ou ser representantes da cultura brasileira? Então, como sempre, ótimas perguntas, né? É demais. Então, eu faço da sua pergunta a minha, só que o contrário. Mas já que é para a gente responder, né? Vamos tentar chamar a reflexão e não impor nada, né? Apesar de que isso é uma mazela, que isso contribui para um apagamento, né? A representação de estrangeiros para culturas que são dificílimas de até mesmo o brasileiro, às vezes nativo, saber, né, dirá, né, quiçá um estrangeiro representar a cultura. Eu acho que é uma autoestima muito grande, né, que o estrangeiro tem, e que eu acho que falta um pouco no brasileiro, porque se o brasileiro tivesse essa autoestima, ele ia valorizar ainda mais a cultura dele, que é muito importante fora do Brasil e que é o chamariz do Brasil fora do Brasil, mas isso também pode ser um outro vídeo, né? Mas assim, para a gente encurtar a pergunta, eu acho que é um equívoco gigante. Por quê? Porque isso são várias camadas aí que a gente pode falar. A primeira, a representação de um estrangeiro para uma cultura que é muito misturada, cruzada dentro do Brasil, trazer isso para o estrangeiro, ele não falando a língua direito, ele não entendendo nuances, ele não sendo dessa experiência, não experimentando isso, vivenciando isso. Já dizia um filósofo que nós somos frutos do meio. Da mesma coisa, que eu não vou conseguir passar a cultura japonesa, mesmo vivendo aqui 10 anos, né, para os brasileiros. Porque nós estamos falando de uma cultura que todas elas, embora vocês pensem que não, a cultura japonesa é muito semelhante à cultura brasileira. E ela é galgada, ela é estruturada numa cultura ancestral. E a cultura do samba, outras culturas que tem dentro do Brasil, elas também são parte de uma ancestralidade vivenciada. Então,
representar isso ou querer representar isso está dentro também do cerne cognitivo desses estrangeiros que veem o brasileiro ou a cultura brasileira de cima para baixo. Eles acham que o brasileiro, na cognição, não são todos, mas na sua grande maioria, nós sabemos, né, que eles veem o brasileiro de uma forma, de uma régua de cima para baixo, com um ar de subserviência. E por isso ele se acha no direito de representar essa cultura essa que é vista aqui fora de uma forma muito grandiosa. Os brasileiros não fazem ideia como a cultura brasileira é valorizada fora do Brasil. Então, é importante que a gente preste atenção nisso, porque isso acontece, né, no submundo cultural, né, muitas pessoas fazem moeda de troca, né, com o estrangeiro, fazendo com que esse estrangeiro ganhe um título, um diploma, né, ou esse pessoal que vai dar aula disso, vai dar aula daquilo, eles vendem, eles fazem um diploma e dá para essas pessoas, fazem artigos, colocam esses estrangeiros, fazendo o apagamento desses brasileiros, irmãos de pátrias deles, inclusive, que estão fora do Brasil, fazendo isso aqui, ó. Vou tirar até o chapéu aqui, ó, fazendo isso aqui para representar a cultura brasileira de uma forma mais orgânica. Então, eu deixo minha reflexão para vocês. Eu só sei que de nada sei, como diz aquele filósofo. Será que isso é salutar para a cultura? Eu não tenho resposta para tudo, porque quanto mais eu estudo, menos resposta eu tenho. Então, é essa reflexão que eu deixo, né? Eu não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí. Qual é a importância dos nativos na representação da sua cultura, tanto no seu país quanto fora dele? Então, outra pergunta muito boa que já flertou com o que a gente conversou, né, anteriormente, que eu falei anteriormente. A representação, pessoal, da cultura do brasileiro, ou seja, do argentino, né? Você quando você observa o tango cresceu muito no Japão porque vieram muitos argentinos para cá. Eu queria muito que viessem mais brasileiros para o Japão, que fossem profissionais no Brasil, que tivessem uma carreira no Brasil, viessem viver no Japão, porque isso ia deixar a comunidade cultural mais forte, como os argentinos fizeram, né? A representação desse estrangeiro com a cultura contribui para o apagamento dessa cultura, porque o nativo, ele sabe sentir, ele sabe a forma de olhar, a forma de passar, as nuances, o trejeito e tal. Mas ali, mas e o brasileiro que está fora do Brasil, mas ele não sabe uma didática, como teve um professor de samba no pé, falou que os estrangeiros, o pessoal que estava aqui fora dando muito duro, tinha que aprender e tal, mas que régua é essa, né? Também a gente tem que analisar isso, qual é essa régua, né? Como o que é passar, como passar, né? A gente está falando da representação dela, né, nas suas nuances. É importante a gente ter os detalhes, porque são ali, é ali que mora, sabe, a emoção da cultura brasileira. A gente fazer do brasileiro esse representante, e assim, a qualificação desse brasileiro, ele vai vir, ele vai se qualificar, ele pode correr atrás de uma coisa ou de outra da qualificação dele. Isso aí não é o caso agora. A questão é onde você não está, você não existe. É sobre isso. A representação de um brasileiro na cultura dele é de suma importância para salvaguardar a cultura brasileira. E o Itamaraty tem que saber disso, as embaixadas brasileiras têm que saber disso fora do Brasil, o consulado tem que saber disso, porque isso fortalece toda a cultura, e não só a cultura, o Brasil. Mas tem que saber quem é. Sim, podemos conversar sobre isso também, mas a princípio, a priori, é importante o brasileiro representando a cultura dele, seja lá ele qual for. Porque é ali que está, né, a representação. Se nós temos um estrangeiro que na hora de cantar, ele não vai saber cantar da forma que vai te trazer
aquela lembrança do Brasil, se nós temos um jeito, aquela brincadeira que é feita dentro da cultura, ou até mesmo aquela ancestralidade que é o mais importante, que está dentro dessa cultura, como é que como é que isso vai ser feito de uma forma, né, de excelência e que vai agregar? Porque eu acho que a não representação disso contribui para um desserviço cultural. Então, por isso que é importante, porque são esses bastiões que são a representação da cultura brasileira. São essas pessoas que levam, são essas pessoas, são esses produtores, são esses coreógrafos, dançarinos, professores, que fazem com que a cultura brasileira seja vista e valorizada fora do Brasil. É sobre isso. O que é apropriação cultural e quem perde? Quem se perde com essa atitude? A apropriação cultural é você pegar a cultura de outros povos e representar essa cultura sem dar o protagonismo ao nativo. Exemplo, eu vou dar uma aula de samba, né? Vou dar aula de samba. E nós sabemos que o samba, eu vou falar do samba porque o samba é a área que eu atuo. Então a gente não pode falar daquilo que a gente não tem propriedade. Então assim, você vai dar uma aula de samba. Você tem propriedade para fazer aquilo e você está representando aquela cultura. Aí vem o estrangeiro, vai no Brasil, faz a aula com professores lá, né? 2 meses, 1 mês. Vamos colocar assim 6 meses. Aí coloca 6 meses, aí dali sai professor. Eu até hoje, gente, estou aprendendo. Até hoje, na sala de aula, eu estou aprendendo. Até hoje, não é assim, hipocrisia não, tá? É verdade, até hoje eu estou aprendendo e aprendo a cada dia mais. Então, eu acho que assim, uma pessoa ser qualificada 6 meses, 1 ano, mas isso é muito relativo, Valé. Mas assim, ela vai entender as nuances? Será que essa pessoa que está dando esse título a essa pessoa, esse estrangeiro, ele não está contribuindo para o apagamento da cultura dele em prol de migalha até, porque a gente sabe que as pessoas não são muito bem remuneradas, não são todas, mas muitas não são bem remuneradas por isso. Será que vale a pena isso? Então ele vai lá, pegou aquilo, né? E foi pro país dele. Aí no país dele, ele fala que ele agora é professor. Só que no país dele tem o Zezinho Luizinho, que é nativo, que é brasileiro, que tá lá, que tem anos fazendo aquilo, que sabe da cultura brasileira de cor salteado. Pô, o cara viveu aquilo 10 anos, vamos lá, 10 anos, 20 anos. O cara vive aquilo. Esse cara que foi para lá 6 meses, esse estrangeiro, ele não vai conseguir dialogar com esse outro que é nativo e trabalha com isso, vive disso, que a maioria dessas pessoas que fazem isso, elas não vivem disso não, tá? Elas têm outros trabalhos, elas vão para curtir um barato, entendeu? Alguma coisa assim. Já denunciei até a minha idade, curtir um barato. Então, aí foi lá, sabe? Fez o mise-en-scène todo e ele quer de vez em quando dar uma aula. Aí ele faz o quê? Ele começa a dar aula e começa, por ele ser nativo, dentro do país dele, as pessoas vão fazer aula com essa pessoa, porque essa pessoa ela não sabe da cultura brasileira. Ela nem nunca ouviu falar, ela nem fala a língua. Agora essa pessoa que foi lá e fez, aí faz o quê? Ela começa a contribuir para o apagamento desse nativo, porque ela vê o nativo como concorrente dela, porque assim, esse nativo é o cara que às vezes deu aula para ela, ou para ele. Então aí começa a bola de neve. Aí ele começa ali, né, a dar aula, a tentar sabotar às vezes, não vou falar todo mundo, mas a grande maioria, quem é estrangeiro, quem trabalha no estrangeiro que sabe disso, né? Aí vai lá, começa a fazer conluios com o pessoal do Brasil,
né? Eu vi nesse carnaval uma mulher falar, eu vim para cá, eu aprendo aqui, ensino lá. Cadê os estrangeiros que estão no país dela? Na Austrália tá cheio de brasileiro lá dando aula, ó, aqui ó, muito bom, é disso que está falando. Aí vai lá, paga um dinheiro para sair na escola de samba, aí, que isso, gente? Nós estamos falando, porque aí a gente deixa a cultura simplista quando a gente faz isso. Porque você não vai ver um estrangeiro fazendo isso com a cultura dele. Você não vai ver. Mas na formação cognitiva do brasileiro, né, por ser um país colonizado, tá essa síndrome de Estocolmo, que ele vê o estrangeiro como um deus. Mal ele sabe que o estrangeiro vê a nossa cultura como o suprassumo do mel, coisa que o brasileiro não consegue ver, porque o que é dele ele não valoriza. Como diz o Jorge Aragão, sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. Salve grande Jorge Aragão, um poeta e um sábio. E por isso fez esse samba, por isso cantou esse samba. Não sei nem se foi ele que compôs isso, mas isso é a grande verdade. Então é sobre isso. Isso contribui muito para a apropriação cultural e isso dificulta o trabalho de profissionais que estão fora. Então, a apropriação cultural é você querer se apropriar da cultura alheia sem dar o protagonismo para o nativo. Nós estamos falando agora, em 2025, o carnaval, né, de Asakusa, teve menina que sai lá brasileira falando que eles proibiram, limitaram brasileiras de desfilar lá. Olha isso, é apropriação cultural, tá na cara. Ainda tem gente que patrocina isso. É sobre isso. Aqui a gente não tá para falar mal de ninguém, aqui a gente tá para chamar reflexões de coisas, de fatos que acontecem. Ninguém aqui tá inventando história, ninguém aqui é mais criança para ficar inventando história. São fatos que acontecem. Mas e aí, o que a gente vai fazer? O que a embaixada faz? O que o consulado faz? Nada, não faz nada. Eu não vi fazer nada, não tô vendo fazer nada. Eu tive reuniões já conversei com várias pessoas. Até agora nada. Vamos ver, né? De repente, vai que esse vídeo viraliza, né? E as pessoas estão vendo isso aqui, porque sim, é um fato, é o que acontece. Porque esse carnaval, essa festa, quem começou foram brasileiros, mulheres negras. Elas foram tiradas da direção disso. Elas foram tiradas dali. E, pô, cada vez que eu encontro com elas, vamos falar o nome delas, a Isabel, que se fosse hoje, não estivesse no Rio de Janeiro, seria uma baluarte do Salgueiro, do Grande Salgueiro, da grande escola de samba Salgueiro, né? A Maria Fantasia, né? O Damião, né? O Francis, essa galera aí que tá aí, eles começaram isso aí, cadê eles na frente desses eventos, né? É importante a gente refletir sobre isso. Que recado a gente quer dar para os brasileiros, tirando os brasileiros? Ah, mas o Japão é longe, mas o Japão é longe, mas hoje em dia tem internet, olha aqui, vocês estão sabendo, né? E por que às vezes os ativistas são atacados? Por causa disso, desse trabalho aqui que eu estou fazendo. Se eu não estivesse falando isso aqui para vocês, vocês não iriam saber. Tudo isso que eu falei aqui são fatos. São pessoas que começaram aquele carnaval. A gente está falando de considerado o segundo maior carnaval. Tem também do Uruguai, do Paraguai, que também é bem grande e tal, que falam que é muito grande. Mas assim, dizem que é o segundo, né? Mas e aí, cadê os brasileiros lá? E a gente está falando do samba, de uma representação ancestral, né? Vocês viram que um carnavalesco falou, né, que achava ruim, né, alguns enredos afros e indígenas. Olha aí o que aconteceu com ele. Pô, então o que acontece aqui é isso. Eles tiram o brasileiro, eles não deixam o brasileiro desfilar na cultura que é dele. Eles têm a prepotência de chegar e falar que uma brasileira não pode, a gente está limitando as brasileiras aqui. Como assim, gente? O que está acontecendo? E é importante a gente trazer isso aqui para reflexão. Isso é apropriação cultural, é isso aí. O que vocês acham? Vocês acham que isso é ruim, é bom? Comentem aí, falem aí. Não sei, né? Mas o que acontece é isso. A apropriação cultural deixa aí. Se essas pessoas que vivem do samba, elas vieram para cá para viver do samba. Eu ainda tenho saúde e ainda tenho meus cambitos aqui que faz o lariado aí e consegue me dar a favela no dia a dia. E eu falo pra caramba, como vocês estão vendo. Então, assim, isso me ajuda ainda a ganhar, né?
viver da dança bem. Agora, essas pessoas que já têm uma idade, né, que são jogadas de canto, numa cultura que elas fizeram acontecer no Japão. Eu não, entendeu? Eu tô ainda na caminhada. Agora elas não, elas são importantes. São elas que são importantes, elas são bastiões da cultura brasileira. Então, a apropriação cultural é ruim por causa disso. Porque ela tira mulheres pretas como elas do protagonismo da onde elas começaram. É sobre isso. Eu ainda tenho dúvida, né? Como acho que a maioria dos estrangeiros acham que, exemplo, muita gente ama cultura brasileira, dança, né, brasileira, exemplo, samba de gafeira azuki, e eles se dedicam para ser professor ou professora, né, disso, no país deles. Se eu sou dançarino profissional muito bom e fala português perfeito e sabe muito cultura, você acha que eu posso dar aula? Ou onde esta linha limite de eu posso dar até aqui, mas eu não posso. Eu como meu entendimento eu posso dar aula se eu tenho condição, mas eu não posso falar, eu sou representante da cultura brasileira, é certo? Você é gabarito. Eu só não colocaria limite, porque a gente não tem limite para a arte. A representação ancestral limite, a palavra limite é uma coisa muito, eu não gosto muito da palavra limite. Eu acho que assim, o compartilhar é importante. Eu acho que é compartilhar. A gente está aqui para falar sobre compartilhar e dar a quem é de direito. É só isso. A gente não quer limitar ninguém a nada. Eu acho que todo mundo tem o direito e deve, como eu falei lá no começo do vídeo, dançar, cantar, compartilhar com a cultura brasileira. Só que a gente só tem que tomar um cuidado que você pode dar aula se você quiser. Agora, você tem propriedade para representar, como você falou? Você mesmo falou que não. Eu tenho um aluno chamado Ataru-san que já saiu na Mangueira com os passistas antigos da Mangueira. Ele samba demais. Quem quiser pode ver os vídeos dele. Tá dando o que falar muito esse moleque aí. Tá estudando muitos anos, mas é o que eu te falei. Tá estudando há 6 anos. E ele tá aí mandando ver. Quando eu pergunto para ele se ele pode dar aula, se ele quer dar aula, ele fala, pô, Sensei, a cultura brasileira não pode ser representada só assim, né? Ele já estuda há 6 anos. 6 anos. Olhem a dança dele. E ele fala, pô, não dá representar a cultura brasileira. A cultura brasileira é um manancial de coisas, né? Ele fala dessa forma. Aluno japonês, olha como é que me enche de orgulho. Então, eu tento ser humilde, mas aí tem uns alunos assim. Então, assim, você percebe que um cara que tem, sabe, um potencial gigante, tem uma forma de dançar que tá ali, né, pau a pau com muita galera que tá dando aula de samba no pé, mas assim, o cara sabe que a cultura de dança do samba no pé não é só de passo. Por isso que ele falou isso. Ele sabe que não é só passo. Ele sabe que a cultura é ancestral. Por quê? A tropa é espelho do guia. Será que esse pessoal que está dando aula aí, não é porque o professor dele, ele não tem noção dessa cultura ancestral, ele acha que qualquer um pode fazer aquela coisa toda, e pode dar aquela, entendeu? Será que não é isso? Eu só sei que de nada sei. O que eu posso dizer é que todo mundo pode fazer qualquer coisa. Agora, a gente tem que dar o que é de direito, porque a gente não está falando de eu tocar um piano, a gente não está falando de eu fazer um bolo, a gente está falando de uma representação ancestral, da mesma forma que você começou a falar no vídeo. A cultura do kabuki, são culturas ancestrais, que é importante a representação nativa para o entendimento da mesma. É sobre isso. Então, pode-se fazer qualquer coisa.
Você pode dar aula, você pode estudar e vai lá, pô, mas eu quero estudar, meu sonho é dar aula de samba no pé. Pô, vai lá, estuda. Só que você vai ser analisado porque você está fazendo parte de uma coisa que é uma representação ancestral, não é qualquer coisa. Embora as pessoas folclorizem, né, e falem disso de uma forma muito simplista, para muitos não. Tem quem não. É isso. Você vai ter que se submeter a isso e estar ali no debate, que é o que a gente está trazendo, uma forma de debater e conversar sobre. Aqui a gente não quer impor nada para ninguém, né? Mas a gente está falando de uma forma rítmica, a gente está falando de uma ancestralidade, a gente está falando de uma forma de troca de peso, a gente está falando de uma forma de nuance, a gente está falando de uma consciência de musicalidade, a gente está falando de uma consciência de movimentação no espaço. É sobre isso, você vai ter que, né, saber dialogar sobre isso, que é o mínimo, né? Que é o mínimo, né? Então, eu convoco todos a estudarem o samba no pé ou qualquer arte que vocês quiserem. Não recomendo viver disso, ainda mais se você tiver uma aptidão, porque vão querer te sabotar, né? Que algum corte a tua cabeça. A gente aqui é do Borogodó. E quanto Então, mais você estuda, né, cultura, quanto humilde você vai ser, quanto né? mais eu que estava falando isso, quanto mais eu estudo, mais eu não sei. Mas quanto eu estudo, e tu sabe, eu vivo estudando mais, assim, quanto mais eu estudo, eu vejo que só sei de que nada sei. E é sobre isso. Então eu acho que a gente pode fazer, estudar, tá, compartilhar, tá ali, sabe? Bom, vamos ter uma cultura brasileira que algum corte a tua cabeça. Então, assim, quanto mais você está, o recado aí. Olha eles aí. Olha aí, elas aí. Quem sabe, sabe. Quem tá aí. Então, assim, tá vendo aí como é que é o negócio? Então, assim, quanto mais a gente tá ali, sabe, trabalhando, estudando, a gente percebe que a cultura brasileira, né, ela é muito ampla. Mas ela tem dono sim. O pessoal fala aí, não, porque não tem. Tem ancestralidade aí sim, papai. Tem ancestralidade aí sim. Sabe? Então é sobre isso. Então, querer pegar isso, porque o estrangeiro, ele vai lá estudar aquela coisa toda, aí ele gosta. Você falou, não, mas que ele ama a cultura brasileira, ele ama a cultura brasileira para ele. Eu falo que o estrangeiro, ele gosta do brasileiro muito, bem longe. Ele gosta bem longe, porque ficou para perto e já não gosta mais. Por que será, né? Eu só tenho dúvidas, eu não tenho nem resposta. Eu acho muita gente entendeu errado de brasileiros falam que samba é para todo mundo, né? Porque todo mundo é de todo mundo dentro da roda, né? Que respeita a roda, né? Todo mundo é para todo mundo. Claro que é para todo mundo, mas a representação disso, e assim, aí tá o que a gente estava falando lá atrás, que é a visão de subserviência. Porque ele não vê isso para a cultura dele, mas ele vê isso para a cultura do outro. E é latina, tá? Ele vê isso para salsa, ele vê isso pro tango também, ele vê isso para bachata. É latina, geralmente. Você não vê ele fazendo isso com o balé. Muito. Não vê. Sabe? Você não vê com ele com a cultura do Lindy Hop, do West Coast, né? Por que será? Né? Então é importante a gente perceber essas nuances, porque a observação nos traz umas certas reflexões que a gente tem que trazer à tona para o debate. É só isso que a gente vem fazer aqui. A gente não está aqui para falar mal de um, de outro. Eu, particularmente, eu amo a cultura japonesa. Futuramente tem muita coisa aí no forno que as pessoas vão saber em relação ao meu trabalho com a cultura japonesa, diretamente. Então, assim, mas quem é? Com quem é? Né? É importante a gente trazer pessoas também que querem realmente fazer essa inclusão da cultura brasileira com a cultura japonesa. A gente não quer que tomar de assalto a cultura japonesa e a gente quer também pessoas que não querem tomar de assalto a cultura brasileira, porque nós sabemos da importância
desses representantes. É só isso, muito simples, mas hoje em dia as pessoas estão normalizando tanta coisa que a gente tem que chegar aqui e quase desenhar. É isso, eu acho que foi legal, o papo foi longo, né? A gente era para ser piorou, curto, né? mas é sobre isso. Eu quero te agradecer, amor, e eu quero agradecer a todos, né? E sabe como vocês podem ajudar aos brasileiros que estão fora do Brasil? Compartilhem, sabe? Indiquem, queiram saber mais da cultura e da vida desses brasileiros que estão fora do Brasil, porque o Brasil é visto aqui fora a partir desses brasileiros. São esses brasileiros que fazem a cultura acontecer, inclusive para as pessoas irem ao carnaval do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, outros carnavais que existam dentro do Brasil. São esses brasileiros. São os brasileiros que estão na trincheira, fazendo o trabalho para a galera do Brasil ganhar e às vezes falar num vídeo que os brasileiros têm que aprender. Aprender o quê? E a maioria dessas pessoas nunca formaram ninguém. A maioria desses caras que falam isso nunca formaram ninguém. Tem aquela coisa da política que tem, né? As pessoas só chegam a algum lugar pela política, mas tem outras pessoas que são professores orgânicos, que levam a sério e respeitam outros professores, e por isso estão aí até hoje, fazendo e acontecendo, né? Um abraço para todos os brasileiros que estão fora do Brasil, especialmente esses brasileiros, que eu sei que vocês passam, e esse vídeo é para vocês, esse vídeo é para vocês que estão aí dentro, né, dessa trincheira cultural, defendendo a cultura, porque para nós, para vocês, que eu bem entendo, é questão ancestral. E com a questão ancestral, a gente não negocia, porque é sagrado. O que é sagrado é segredo, o que é segredo é sagrado, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, e força para vocês, fiquem firmes. Precisar de mim, a gente está aí. Vamos unir forças para salvaguardar a cultura brasileira, que tem dono sim, papai, é nosso. Sou Bonirê Mafá, Alevilari, já tô nisso.